Olá, meus amores, bom dia! Vamos para mais uma aulinha. Hoje a nossa aulinha será de ciências. Então vamos abrir aí o livrinho ó, na página 435. Vamos lá? Abrindo. Na página 435, vocês vão encontrar aí ó, a combustão dos materiais. Como é que o material pega fogo? Então hoje nós vamos conhecer e descobrir porque o fogo também precisa se alimentar, né? Tenho certeza que não sabiam disso, mas hoje vão conhecer. Primeiro, antes de tudo, tem algumas experiências que nós vamos fazer. E a Erika vai mostrar aqui, o livrinho aí tá ensinando, mas se vocês forem fazer em casa, lembrem-se, tem que estar na presença de um adulto. Por quê? Com fogo não se brinca. Fogo, não é? É muito perigoso, tá certo? Não se brinca com fogo. Então vamos lá. Vamos conhecer aí a combustão dos materiais. Você já reparou como uma folha de papel ou um pedaço de madeira queimam? Eles queimam muito fácil, né? Muito rápido. A folha do papel, pedaço de madeira, uma bolsa plástica, queima muito rápido. Não é isso? Então, ao queimar, esses materiais se transformam. Observe que usamos a palavra transformam, não é? A folha de papel, por exemplo, quando nós queimamos, ela vira o quê? Vira uma cinza. Já a madeira, quando é queimada, o que é que ela vira? Carvão, não é? Tem aquela fogueira que geralmente são utilizadas nas festas de São João. Então, ó, aquelas fogueiras, quando há queima daquela madeira, no finalzinho dela, o que é que tem ali? Muito carvão e muitas cinzas, não é isso? Então, quando o material se transforma, deixa de ser o que é e passa a ser outra coisa. Como o papel e a madeira depois de queimados. Vejam só, vocês acham que nós podemos pegar uma madeira, queimar ela ser transformada em carvão e depois nós podemos reconstituir para ela voltar a ser madeira novamente? Claro que não, né? De jeito nenhum. Então isso não pode. Então aí a queima de um material, ou seja, a transformação de um material em outro. E como é que acontece a combustão? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a combustão. O que é a combustão? A combustão é a transformação dos materiais. Então, como é que isso acontece? Vamos lá. Por isso, dizemos que é a transformação química, isto é, por intermédio dela, as substâncias iniciais sofrem alteração e outras substâncias são formadas. Nesse tipo de transformação, as substâncias iniciais não podem mais voltar ao seu estado inicial. Combustão é a queima do material. Ou seja, quando aquele material está sendo queimado, está havendo a combustão daquele material. Então, aquele material ele está sendo transformado, né? Ele está sendo transformado em outro. O papel, ele vai ser transformado em cinzas. A madeira vai ser transformada em carvão. O ferro, quando há combustão no ferro, ele é o quê? Derretido. Derrete-se o ferro. Então, combustão é a queima dos materiais, tá certo? Então, para que haja queima daquele material, para que o fogo ele queime tudo aquilo, tem que haver oxigênio. Sem oxigênio, não há queima de material. Então, oxigênio é o gás que possibilita e mantém a combustão. Durante a queima, o oxigênio é consumido. Se não houver renovação do ar, o oxigênio acaba e o material para de queimar. A combustão termina. Durante a combustão, forma-se gás carbônico. Ao abanar uma fogueira, por exemplo, é possível observar facilmente que o oxigênio mantém a combustão.
pois quanto mais abanamos, mais forte fica o fogo. A mesma coisa acontece quando a mamãe está fazendo um churrasco aí em casa, a mamãe e o papai. Então vejam só, eles fazem o quê? Para aquele fogo alimentar, para aquele fogo pegar de verdade. Eles começam a abanar. Então aquilo ali está fazendo com que esteja o ar se renovando. Há uma renovação daquele ar. Ou seja, ali vai ter mais oxigênio do que gás carbônico. Porque quando o fogo queima, produz também o gás carbônico. Então ele precisa ser renovado para que haja oxigênio. Quanto mais ele abana, mais oxigênio chega ali naquele momento. Então o que é que vai acontecer? O fogo ele foi alimentado. Alimentado pelo gás oxigênio. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai pegar, não é? Vai pegar com maior facilidade, vai ali acontecer as chamas. Então, é isso que está acontecendo hoje lá no nosso Pantanal. Lá no Pantanal, há sempre uma renovação de ar. Por quê? Ventos muito fortes. Como lá está num período de seca grande, então os ventos vêm mais com intensidade. Como vem com bastante intensidade, isso faz com que o ar ele seja renovado e o fogo ele aumente e se espalhe, não é? Se espalhe por um terreno seco, que hoje está seco. Porque o terreno do Pantanal, ele é úmido, ou seja, ele é molhado. Então ele não pega fogo com facilidade. Mas por esse período de estiagem que a gente está passando lá naquela região, é por isso que o fogo está lá, né? Está queimando tudo que vem pela frente. É isso que é muito triste. Então, esse fogo está se espalhando com facilidade por conta dessa renovação de ar, pelo gás oxigênio que o vento está ali, ó, renovando a todo momento. Então, a tendência das labaredas é aumentar, ok? Até, lógico, que haja, não é, a intervenção humana, não é isso? Os bombeiros e outras forças aí do Brasil vai lá para tentar apagar aquele fogo. Durante os incêndios na mata, os bombeiros usam areia ou um gás para impedir que o oxigênio alimente o fogo. Então, ó, quando ele joga areia, aquele peso, né, ali em cima, faz com que aquele fogo ele pare. E o oxigênio não alimente mais aquele fogo. Então, quando ele cobre ali, ele impede que as chamas, né, as labaredas, elas se espalhem e não seja alimentada pelo gás oxigênio. O oxigênio e a combustão. Para observar a necessidade do oxigênio na combustão, você pode realizar, com a ajuda de um adulto, o experimento a seguir. Tia Érica vai mostrar a vocês esses dois experimentos que está aí na página 435, que são essas duas experiências. Caso vocês queiram repeti-las em casa, tem que estar com a ajuda de um adulto, ok? O que é que essa experiência quer mostrar? Quer mostrar a vocês como é que o fogo se alimenta. Tia Érica acabou de dizer que ele é alimentado pelo gás oxigênio. E quando esse gás oxigênio, ele acaba, não é? Ele acaba, então esse fogo aí, ó, não dura, ok? Então, ele é apagado, tá certo? Disso em qualquer lugar. O fogo só vai continuar se houver o gás oxigênio, o alimento do fogo, tá certo? Vamos aí para as nossas experiências. Bem, tia Érica agora vai fazer esses dois experimentos que tá aí no livrinho de vocês na página 435. Temos aqui o primeiro e o segundo. Primeiro, tia Érica vai fazer esse aqui, ó. Tenho 2 velas e um copo. Vocês vão entender nessa experiência como é que há a combustão e como ela se apaga. Porque vocês sabem que na combustão tem que haver uma renovação de ar, não é? Então, primeiro, tem que ter o calor inicial. O que é o calor inicial? É o fósforo, é a chama, é aquilo que vai acender a combustão. E o que é a combustão?
É a queima de um material. Veja só, isso pode acontecer, né? Então, vamos lá. Pronto. Houve já a combustão ali, não é? Porque está havendo a queima de um material. Então, estamos aqui em um ambiente propício. Está sendo renovado o gás oxigênio, para que haja essa combustão. Eles estão sendo aí, ó, alimentados, né? O oxigênio está alimentando o fogo, por isso está havendo a queima desse material, que são as duas velas. Mas o que é que tia Érica vai fazer? Tia Érica vai pegar esse copo, observem que o copo ele está sem nada, vazio, seco, e vai colocar aqui, ó, em uma das velas. E vamos esperar para ver o que acontece. Vamos lá. Observem que a vela, ela está o quê? Apagando. Por quê? Porque ela só fica acesa enquanto esse copo tem oxigênio para alimentar esse fogo. Como eu cobri, o oxigênio ele não foi renovado. Por ele não ter sido renovado, então a vela só ficou acesa enquanto existia oxigênio dentro desse copo. Vocês podem observar aqui, ó, essa outra vela continua acesa. Por quê? Porque aqui está tendo a renovação de ar, né? Está tendo aqui o oxigênio que está alimentando essa combustão, ou seja, a queima desse material que é o fogo. Vamos lá? Vamos para o próximo. Vamos para a nossa segunda experiência. Nessa segunda experiência, nós vamos precisar de 2 copos, tá certo? Tia Érica colocou 2 copos iguais, ó. 2 velas, também pequenas, para ficarem dentro do copo. Bicarbonato de sódio, vinagre e um pouco de água, tá certo? Primeiro, nós vamos pegar a água, colocar dentro dos copos até a metade, tá certo? Da vela. Tia Érica colocou aqui, ó, tá colocando a água, como vocês podem observar. Depois, em um dos copos, tia Érica vai fazer a mistura com bicarbonato, ó. O bicarbonato de sódio, tá certo? Onde é que vende, tia Érica, esse bicarbonato? Lá na farmácia que vende. Bicarbonato. Tia Érica fez a mistura aqui, ó, do bicarbonato com a água. Agora, o que é que tia Érica vai fazer? Acender a vela, as 2 velas. Então, ó, vou acender. Para acender, a gente sabe que precisa do calor inicial, que nesse caso aqui é o fósforo, né? Calor inicial, acendi as velas, que já estão ali dentro. Aí agora a tia Érica vai adicionar o vinagre num copo onde já tem a mistura de bicarbonato de sódio. Ó. Então, ó, o que é que vai acontecer aí? O bicarbonato de sódio junto com o vinagre produz o gás carbônico. E o gás carbônico fez com que, ó, a vela, ela o quê? Apagasse. Tá vendo? Não há aí a renovação do oxigênio. Veja que, observe que a outra que tia Érica não misturou aí, ó, fez essa mistura com o bicarbonato e o vinagre, ela continua o quê? Acesa, porque aqui está havendo a renovação do oxigênio. E aqui o bicarbonato, junto com o vinagre, produziu gás carbônico. E o gás carbônico não alimenta o fogo, ele apaga o fogo. Tá certo? Vamos lá, continuando. Aí na página 436 já tem uma atividade que vocês já podem fazer, ok? Ou então vocês podem deixar para fazer essa atividade quando terminar toda essa aulinha, não é? Mas essa atividade da página 436 é justamente o que tia Érica já mostrou para vocês, dos experimentos e como é que acontece a combustão, tá certo? Bem facinho, é só ler e responder, ou assiste novamente a videoaula, ou procura aí no livrinho de vocês que vai ter tudinho, tá bom? Então vamos continuar aí. Na página 436 tem assim, a combustão como fonte de calor. Então, a combustão produz luz e calor. A luz ilumina e o calor aquece, cozinha alimentos, movimenta veículos,
funde metais para a fabricação de objetos, além de outros usos. Para ocorrer a combustão, é necessário ter o combustível, o comburente e o calor inicial, não é? Então, vocês já devem saber o que são essas três coisas que é necessário que haja para ter a combustão. Então, o que é o combustível? É a substância que queima e libera energia. No caso das nossas experiências, o combustível era o quê? A vela. A vela, ela é composta de uma substância que queima. O combustível quando se está queimando uma madeira, é o quê? A madeira. Papel, combustível, papel, tá certo? O comburente. Comburente é a substância que alimenta a combustão. No caso, o oxigênio, o ar, né? E o calor inicial? O calor inicial é aquela chama. O que era que tia Érica falava aí anteriormente? Nessas experiências que tia Érica fez. O calor inicial daqui foi o quê? O palito de fósforo. Mas existem outros tipos de calor inicial. Uma faísca, a pontinha de um cigarro, não é? Que as pessoas teimam em jogar em um lugar quente. Aquilo ali é o calor inicial que faz fazer o fogo. É o calor que inicia a combustão, o raio ou uma chama de um fósforo. Vocês sabem, né, que em dias chuvosos, um raio, ele pode cair e pode aí haver a combustão, a queima de algum material. Então, esse raio nós chamamos de calor inicial. Por quê? Porque foi ele que deu início ao fogo. Quando a mamãe vai ligar o fogão, por exemplo, se ele for elétrico, não é? A gente vê que há umas faíscas saindo assim, ó, não é? Aquela faísca é o calor inicial. Ou no fósforo, não é? Calor inicial é o fósforo. Entenderam? Deu para entender? Combustível é o material utilizado para a queima desse material, certo? O comburente é o oxigênio, que alimenta o fogo. E o calor inicial é aquela faísca que começa, seja ele de qualquer forma. Os combustíveis são utilizados como fonte de calor para um preparo de alimentos e como fonte de energia para veículos. Né? Por exemplo, eles podem ser gasosos, sólidos ou líquido. Então, a gente sabe que para o veículo se movimentar, tem que haver ali uma combustão. É por isso, não é aquela queima, tá, minha gente? Vai o quê? A gasolina, ela vai aquecer, não é isso? É por isso que os carros, quando eles param, moto, tudinho, fica o quê? Fica quente, porque é uma combustão de uma forma diferente. Então, para que a gente possa cozinhar, o que é que tem que ter na nossa casa? Além do fogão, tem que ter o gás. E a gente consegue ver o gás ali dentro? Não, ele é gasoso, não é? Ele é gasoso, ok? Pois é, o gás tem forma gasosa, o sólido é aquilo que a gente pode pegar, como a madeira, como o papel, e o líquido, a gasolina, por exemplo, o álcool, por exemplo, não é? São condutores em forma líquida. Aí vamos lá. A madeira é um tipo de combustível. O fósforo fornece o calor inicial para que haja a combustão. Aí na página 437 tem assim: os combustíveis gasosos são gás de cozinha, que é uma mistura de gases, parte deles no estado líquido, o hidrogênio e outros. Um dos combustíveis gasosos mais utilizados é o gás natural, retirado do interior da Terra. Veja que interessante. Aí nós temos aí a chama de um fogão, não é? Que é o gás de cozinha, é o combustível usado para cozinhar os alimentos. E na outra imagem nós temos aí a imagem de um foguete. O hidrogênio é um combustível gasoso usado nos foguetes que colocam satélites orbitando ao redor da nossa Terra, do nosso planeta. Então, continuando. A lenha e o carvão são exemplos de combustíveis sólidos, ou seja, a gente pode o quê? Pegar. Inúmeras padarias e restaurantes ainda utilizam esses combustíveis para a produção de alimentos.
Automóveis, caminhões, trens, navios e aviões utilizam combustíveis líquidos, como o álcool, a gasolina, o óleo diesel e o querosene, né? O combustível dos aviões é o querosene. Já o combustível dos automóveis são a gasolina, o álcool e o gás de veículos, ok? Temos aí também uma atividade, na página 438, já é outra atividade também do mesmo assunto. Tudo sobre o que tia Érica falou para vocês, certo? É só prestar atenção na videoaula e responder bem direitinho o que está aí. Na página 439 do livrinho, nós vamos continuar a nossa leitura para a gente fechar esse capítulo, para na próxima aulinha já ter um capítulo novo, ok? O efeito estufa. Então, o efeito estufa é um efeito muito ruim que acontece no nosso planeta. E acontece justamente por conta da queima desses materiais quando são queimados em excesso, não é? E a gente sabe, por exemplo, que nas grandes cidades há muitos carros, há muitas motos, há muitas fábricas. Isso quer dizer que há muita fumaça, não é? Há muita queima, muita fumaça e há muita poluição. Tudo muito. Então, isso prejudica o nosso planeta, como vocês mesmos sabem aí. Então, na página 439, vamos conhecer um pouquinho do efeito estufa, ok? Vamos lá. O efeito estufa é um fenômeno causado pelos gases que estão presentes na atmosfera, desde a formação da Terra. A atmosfera é aquela camada de ar que envolve o nosso planeta, como tia Érica já mostrou para vocês. Eles funcionam como uma capa que não deixa o calor absorvido da irradiação solar escapar pelo espaço. Esse efeito aquece a Terra tanto durante o dia como à noite. Sem o efeito estufa, a temperatura ambiente seria baixa e não havia condições de existir vida na Terra, das formas como conhecemos. Entretanto, a má fama do efeito estufa acontece por causa das atividades humanas que emitem mais gás carbônico e outros gases tóxicos que a natureza consegue neutralizar, fazendo com que a temperatura se eleve e a população se concentre. Isso ocorre principalmente pela queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural, e pelo desmatamento e queimada das florestas, ou seja, o nosso planeta fica superaquecido. E quando há um aquecimento grande no nosso planeta, há também várias doenças. Doenças respiratórias, algumas pessoas não suportam o calor em excesso e morrem. E a gente sabe que para a gente viver em nosso planeta, ele precisa ter uma temperatura adequada ao nosso corpo. Porque ele não pode ser nem muito frio e também não pode ser muito quente, que nós, seres humanos, todos os seres vivos, na verdade, eles não iriam suportar. Como consequência, a temperatura ambiente da Terra vem aumentando, causando prejuízo ao planeta e, consequentemente, a toda a forma de vida na Terra. Mas a redução da emissão de gases causadores do efeito estufa depende de ações de governos de todos os países e nem todos respeitam compromissos já assumidos para isso. Então, enquanto os nossos governantes e toda a população não se conscientizar que a gente está destruindo o nosso planeta de várias formas, né? Mesmo sem a gente querer, então o nosso planeta pode um dia chegar a não ter mais vida nele. Vida nenhuma. Porque ninguém aguenta um superaquecimento no nosso planeta. E existem dias aqui na Terra, aqui na nossa cidade mesmo, que está um calor insuportável, que a gente quer ficar em um lugar arejado, não é isso? A gente já pensa logo em uma piscina, em uma praia, em algum lugar. Imaginem pessoas que não suportam esse calor e acabam o quê? Morrendo. Então, existem aí vários acordos com os governantes de países do mundo todo para que eles tomem medidas preventivas, mas nem todos eles obedecem, infelizmente. Então aí, algumas mudanças de atitudes pessoais, nossas mudanças,
porém, podem ser significativas. Como? Economizar energia. Em um lugar em que a luz está tudo aceso, a gente pode perceber que o ambiente ele fica mais quente. Então, ó, quem tiver janela, quem tiver porta, está calor, deixa aí, ó, as janelas e portas abertas para que haja uma renovação de ar dentro da sua casa e sua casa seja iluminada pelo sol, né? Pela temperatura, pelo ambiente e não por luzes artificiais. Deixa as luzes para a noite. Evitar utilizar carros como meio de transporte, dando preferência aos transportes coletivos e bicicletas. Esse é meio difícil, né? Porque muita gente precisa trabalhar e as pessoas, como os transportes coletivos, os governos não aumentam a quantidade de ônibus, não faz com que os ônibus sejam confortáveis, os ônibus são lotados, o horário dos ônibus são impróprios. Então, nas grandes cidades, as pessoas utilizam mais o transporte, por isso que há muitos carros e muito engarrafamento. Consequência disso, o nosso planeta sofre com o efeito estufa, né? Reciclar o lixo caseiro. Vocês já observaram a quantidade de lixo que nós produzimos? Como assim, tia? Pois é, nós produzimos lixo também. Quando nós comemos um biscoito, aquele plásticozinho vai para onde? Aí a gente não tem o hábito de reciclar, não tem o hábito de separar o lixo. Por quê? Porque o nosso governo não tem aí uma empresa que recicle. Não passa a coleta que passa na rua não é uma coleta seletiva do lixo. Ou seja, precisa-se ter uma coleta seletiva para que haja uma conscientização de nós, munícipes, não é? Então, na nossa casa, se houvesse esse pontapé inicial do governo, a nossa casa teria uma coleta seletiva. Plástico junto de plástico, lixo orgânico, que é o resto de comida, junto de lixo orgânico, papel junto de papel, metal junto de metal. Então, isso facilitaria muitos catadores. E vocês sabem que esse tipo de lixo, ele é reciclável. E o nosso planeta iria agradecer, ó, de montão, não é? Plantar árvores, de preferência nativas de sua região. Por que nativas de sua região? Porque aqui, a árvore que é nativa, ela vai crescer, florescer, dar frutos, se assim for frutífera, não é? Se for de outra região, pode ser que ela morra, que ela não consiga se adaptar ao nosso ambiente, não é? Então, de preferência, árvores nativas, que a gente sabe que cresce aqui, ok? Usar ecobags para carregar compras e evitar o uso de sacolinhas plásticas. Ou seja, usar mochilas que sejam biodegradáveis ou aquelas que sejam recicláveis. A gente já leva de casa essas sacolinhas, faz a compra, coloca nela e volta. Nós não temos esse hábito, na verdade, nós não temos essa cultura. Tudo isso tem que partir, né, dos próprios governantes, dos donos de supermercados. Isso é questão de conscientização da população. Então, usar produtos reciclados ou recicláveis. Quais são os produtos recicláveis? Metal, plástico, né? O metal, o plástico, alguns papéis. Por que alguns papéis? Porque papel higiênico, guardanapo não são recicláveis e vocês sabem disso, não é? O lixo orgânico também é reciclável, serve de estrumo. Então a gente precisa entender. A gente usa muito descartável e descartável não é bom para o meio ambiente. Por isso que algumas empresas já estão trocando até o canudinho. Canudinho antes era plástico e agora existe uma lei que todos os canudinhos têm que ser de papel, para que ele possa ser reciclável. Porque vocês sabem, ó, que o plástico jogado na natureza passa muitos e muitos anos para se decompor. Já o papel é diferente, não é verdade? Então, temos aí também essa atividade da página 439. Vocês vão aí fazer o primeiro e o segundo, e o terceiro você vai pesquisar e responder no caderno.
Que outras medidas podemos tomar para ajudar o nosso planeta em relação ao efeito estufa, ok? Só é pesquisar aí no Google, né? No próprio celularzinho de vocês, que vocês vão encontrar várias e várias respostas e colocar aí no caderno na matéria de ciências. E outra coisa, agora não é mais aula e não é mais atividade. Agora nós vamos falar de uma semana que vai ser preparada para vocês bem especial, que é a Semana das Crianças, ok? E tia Érica vai trazer uma novidade para vocês, uma oficina tie-dye. Isso mesmo, você vai preparar a sua própria blusa tie-dye, que é aquela blusa colorida, tie-dye, festa das cores, né? Então, quem é que vai querer participar? Pois é, tia Érica vai botar aí, ó, um recadinho, tá certo? Para que a mamãe veja lá no grupo e você tem que pedir a mamãe para participar dessa oficina. Nessa oficina você vai ganhar a blusa, você vai produzir sua blusa com a cor que você quiser, tá certo? Você vai ganhar as tintas, não é? E, logicamente, que a gente vai ter que pagar uma taxinha para isso, né? Porque não tá fácil, mas quem quiser participar, a tia Érica vai deixar a taxinha lá junto com a mamãe e a mamãe vai dizer o tamanho da blusa, tá certo? E vai ter que entregar o valor até tal dia a tia Érica, tá bom? A tia Érica vai deixar tudo bem explicadinho. Já pede, já corre aí, ó, e pede pra mamãe. E, lógico, vai ser todo mundo de uma vez, tia? Claro que não. Lembrem-se que nós temos protocolos e temos que obedecer. Nós temos que seguir aí todas as medidas de segurança. A oficina será na escola. Nós vamos ter ambientes lá onde só vai comportar uma quantidade de pessoas, tá certo? Tudo higienizado. Todo mundo vai ter que usar o quê? Máscara para se proteger. Lá vai ter também o quê? Luvas, tá certo? Todo o ambiente vai ser completamente higienizado. E não vai todo mundo de uma vez. Podem ficar tranquilos. Combinado assim? Certo assim? Então corre e pede a mamãe, ó. E a partir de hoje mesmo, você já vem aí, ó, num grupo e diz, pede pra mamãe colocar, eu vou participar, porque vai ser bom demais, ok? Um grande beijo e até segunda!